Senhor Deus, Pai, maravilhoso, soberano é o nome, Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade, Pai, por a oportunidade de estarmos na tua casa, para ouvir a tua voz, Senhor. A oportunidade de estar na tua casa, Pai, para contemplar o teu santo e poderoso nome, Pai. Senhor, abençoe cada pessoa que aqui presente está, Pai. Cada jovem, cada criança, cada irmão, cada Senhor que aqui presente está, Senhor. Eu sei que o Senhor é Deus nas nossas vidas, e sei que o Senhor tem falado conosco através do louvor, através desse teatro, Pai, e também falará através dessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que tudo aquilo que Satanás tentar contra essa palavra, Pai, vai afastar nossas atenções e cair por terra, e que o teu nome seja exaltado e glorificado a todo instante. Eu te peço agora em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria que todos que trouxeram a sua espada, a sua Bíblia, abram no livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 a seguir. Essa é uma passagem muito conhecida, sabe? Apesar de ser muito conhecida, eu gostaria que vocês não pensassem nela, não montassem a pregação na sua mente nesse momento, mas deixassem o Espírito Santo falar em cada coração nesse momento. O tema dessa pregação é Senhor, ajuda-me. A tradução da minha Bíblia está escrita assim, em Mateus 14, 22 a seguir. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegando já à tarde, estava ali só, e o barco já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustavam-se, dizendo: é um fantasma. E gritavam com medo. Jesus, porém, exclamou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Alguns anos atrás eu estava lendo essa passagem e eu lembro quando eu era criança, 4, 5 anos que eu ia na igreja do meu pai. Toda vez que a gente estudava essa passagem, a gente sempre, o pastor, o pregador sempre caía na mesma palavra: homem de pequena fé, por que duvidaste? E eu lendo essa palavra e comecei a pensar nela. Alguém conhece ou já ouviu falar de alguém que andou sobre a água? Caminhou realmente sobre as águas? Até hoje eu só conheci 2 pessoas, só ouvi falar de 2 pessoas: Jesus e Pedro. Então, se eles foram as 2 únicas pessoas, sinal que Pedro tinha fé. Então, eu comecei a pensar um pouco nessa palavra. E comecei a estudar o que era o vento. Comecei a tentar ver na minha vida o que era esse vento, o que era essa onda contrária a nossa. Daí Deus falou bem claro assim para mim: esse vento é tudo aquilo que tenta te afastar da minha presença. Esse vento é todas as dificuldades que tem no meu caminhar na presença de Deus.
Quando eu passei por dificuldades, Deus estava ali com a mão estendida. Quando aquele jovem cego de nascença foi ter com Jesus, Jesus olhou para ele e perguntou: o que queres que eu faça? Era uma pergunta tão simples, era uma resposta tão óbvia, né? A pessoa toda a vida foi cega. Qual que era a coisa que ele mais ansiava? Qual que era aquilo que ele mais desejava no seu coração? Ver. E eu comecei a pensar nessa palavra de Pedro. E comecei a analisar aquele jovem cego. Se ele não tivesse falado para Jesus que ele queria ver, se ele pedisse qualquer outra coisa para Jesus com fé, Jesus faria na vida dele. E Pedro, se ele não clamasse a Jesus naquele momento, será que Jesus ajudaria ele? Você que está aqui nessa noite com uma dificuldade, você já clamou a Jesus nessa dificuldade? Eu acho que essa palavra, Senhor, salva-me, ajuda, eu acho que todas as pessoas que estão aqui presentes um dia já falou. Eu acho que eu já falei muitas vezes. Mas será que foi suficiente? Quantas vezes eu quis lutar com minhas próprias mãos, me debater dentro das águas? Se a gente for pensar na história de Pedro, o que Pedro era antes de se converter a Jesus e começar a seguir Jesus? Pescador. Um pescador, no mínimo, ele tinha que saber nadar. Era o mínimo que ele tinha que saber para ele poder ser pescador, era nadar. Ele podia ter nadado naquele momento. Às vezes, não sei a distância que ele estava no barco, mas provavelmente ele conseguiria chegar no barco. Mas ele fez aquilo que a gente podemos fazer hoje, aquilo que a gente devemos fazer quando há dificuldade na nossa vida. Senhor, salva. Essa palavra, vamos pensar no salvo. Do que o Senhor Jesus pode salvar nessa noite? Da condenação, da morte eterna, do inferno? E da dificuldade que você está tendo, será que Ele pode te salvar? Será que Ele pode abrir a porta do emprego nessa noite? Ou será que Ele não pode te curar? Será que o poder de Jesus mudou daquela época para hoje? Aquele que era, que é, sempre vai ser? Onipotente, onisciente, onipresente. Nunca nasceu, sempre existiu e nunca morrerá. A gente está estudando no curso que a gente faz segunda-feira a respeito de Deus, do homem. O interessante é que Deus, Ele sempre foi Deus e Ele sempre será Deus. Ele nunca evoluiu, Ele nunca parou, Ele sempre existiu no máximo. Ele sempre é um ser máximo. Será que Ele não pode fazer o máximo para nós também hoje? Se a gente for pensar um pouco na criação, nos 6 dias da criação do mundo, Deus falou: vou fazer um dia para o homem. Fez só o sol, coisinha pequenininha, né? Quase não dá nem para ver. Umas milhões e milhões de vezes maior do que nós. Vou fazer um pouco de água para o homem. Fez um pequeno mar, os rios. Quando o homem pecou, eu posso afirmar com certeza, não tinha nada maior que Jesus, para Deus fazer por nós, para nos salvar, do que dar a própria vida dele por nós. Entendendo que quando Deus quer fazer alguma coisa para o homem, Ele vai fazer o máximo. Detalhe, se a gente pedir, se a gente deixar. Mas eu peço, eu oro,
Deus não está fazendo. Mas a sua vida, como é que está? Você está pedindo só em oração ou está pedindo na sua vida também? Você está pedindo em oração, está vindo na igreja pedindo ou está se consagrando também? Está buscando realmente? Se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. E se as palavras de Deus não estiverem na nossa vida, vai já estar pedindo? Deuteronômio 28 está escrito, do capítulo 1 até o capítulo 14 ou 15, Deus começa a falar de algumas bênçãos que aconteceriam na vida daquele povo se eles ouvissem e obedecessem as palavras. Depois do versículo 15 a seguir, ele começa a falar das maldições que aconteceria sobre aquele povo se eles ouvissem e não obedecessem. Já no Novo Testamento, Deus, Jesus, nos assemelha a um homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha, que veio o vento, veio a tempestade, veio as lutas, e aquela casa prevaleceu. Mas também se semelhou a uma pessoa, a um homem que ouve as palavras dele e não pratica, a um tolo que edificou a sua casa sobre a areia, e veio as mesmas dificuldades, o vento, a tempestade, as mesmas dificuldades que veio num caso, veio no outro, mas grande foi a destruição daquela casa. Então, nessa noite, gostaria de levar vocês a pensar no seguinte: cerca de 3 horas atrás, eu estava pensando nessa palavra, eu comecei a orar e falei: Senhor, eu não sou digno de estar lá. Daí a palavra de Deus fala assim: mas pede. Se você não está bem espiritualmente, pede para Deus te ajudar. O interessante aqui no versículo 31, no versículo 30, Pedro pede ajuda. No versículo 31 está escrito assim: e Jesus logo estendeu a mão. Mais tem pressa de te abençoar Deus do que você ser abençoado. Para você entender isso, antes da gente nascer, Deus já tinha nos dado o perdão através de Jesus. E as pessoas que nasceram antes de Jesus, Deus já tinha feito o perdão para eles antes da criação do mundo. Então, mais tem pressa de nos abençoar o nosso Deus do que nós pedir ajuda a Ele. Mas Ele não vai fazer nada se a gente não pedir. Ele não vai fazer nada se a gente não permitir. Ele não vai fazer nada se a gente não seguir Ele. No capítulo em João 4, Jesus está no poço, está sentado cerca de meio-dia, seus discípulos desceram da cidade para comprar alimento. De repente veio uma mulher para pegar água. Jesus olha para aquela mulher e pede água para ela. Ela se espanta um pouco, porque eles não, vamos dizer assim, a genealogia deles não se combinava. Eles eram de uma cidade, a mulher era de Jerusalém, a mulher samaritana, eles não se combinavam um com o outro. Porém, a mulher se assustou que ele estava pedindo água para ela. Só que Jesus olha para ela e fala assim: se você conheceres o dom de Deus, e quem é esse que te pede água, você pediria, e Ele te daria água viva, água que não seca, água que vai fluir no nosso interior para atingir as pessoas. Hoje eu estou com 23 anos. Com 13 anos de idade eu comecei a fumar, usar drogas. Estava vendo o cartaz ali na igreja, dia 7/6/2006, aniversário, foi quando foi fundada a Igreja de Jesus Cristo Verdade que Liberta. Dia 7
6/6/2007, no aniversário de um ano da igreja. Foi o primeiro dia que eu entrei nessa casa. Naquele dia eu ouvi a palavra, eu me apaixonei por essa palavra, pela palavra da verdade. Vim para a casa do Senhor, tive muita ajuda, muitas pessoas não me ajudaram, me acolheram. E fui liberto dos vícios. Mas uma vez, por uma dificuldade que eu estava passando, no momento emocional, espiritual, não estava muito bem, eu peguei e falei, não, eu vou mudar para casa da minha mãe, dá uns 400 quilômetros daqui. Lá eu vou para a igreja, vou ficar bem lá. É que eu não estou precisando de um serviço, tá precisando distrair a mente. Eu fui, cheguei lá no meio da semana. Acho que no dia que eu cheguei, no dia seguinte eu fui na igreja. Cheguei na terça e na quarta-feira eu fui na igreja. Na sexta-feira eu voltei para as drogas. E voltei para as drogas. Passou um final de semana, no segundo final de semana saí novamente, comecei a usar droga com algumas pessoas. Nos metemos em uma briga. Eu tinha 16 anos. Chegamos na casa dessa pessoa que eu estava com ele. Ele colocou um revólver em cima da mesa assim, um 38, ou canela seca que as pessoas falam, desse tamanho assim. Falou, ó, se é menor de idade, você vai lá e vai matar aquele cara. Só que Deus tem a vontade dele, tem a vontade permissiva dele. E naquele momento eu vi que não foi a vontade de Deus. Naquele momento Deus colocou a minha irmã lá junto comigo. A gente ia sair, por fim se encontramos na onde que a gente estava, e ela estava lá comigo e ela falou assim, você não vai. Eu saí perto dele, saí da esquina, tomar uma água, tomar um ar. Voltei, eles tinham saído 3 rapazes. Um no carro, 2 na moto. Enquanto a gente estava lá esperando eles, a gente escutou o tiro. O cara que desceu para matar morava acho que 2 ou 3 ruas atrás de onde que a gente estava. Era para ter sido eu para ter dado aquele tiro. Eu não sei se o cara morreu, eu não sei o que aconteceu com ele. Só que naquele dia, eu voltei para casa. No dia seguinte, naquele dia eu voltei para casa muito triste, pensativo daquilo. No dia seguinte, eu pela internet comecei a conversar com o Estevam. Ele começou a orar por mim. Naquele momento eu falei, Senhor, ajuda. Na próxima final de semana eu voltei para cá. Eu estou firme até hoje. Então, é para louvor do nosso Deus isso. E do mesmo jeito que Ele me ajudou, eu tenho certeza que Ele ajudou cada pessoa que está aqui nessa noite. Senão você não estaria aqui. Eu sei que às vezes você está numa dificuldade e Ele quer continuar te ajudando. Ele quer continuar mudando a sua vida, mudando a sua sorte. Estava conversando com 2 irmãs antes de começar o culto, ela falou, faz pouco tempo que elas estão na igreja, ela falou que a vida delas está tão bem hoje como elas nunca teve. Então, a gente tem que estar em novidade de vida a cada segundo, a cada momento. Vai vir lutas? Vai vir dificuldades? Vai. Só que a gente tem que saber uma coisa, que a gente somos blindados contra todas as circunstâncias. Nada é maior do que o nosso Deus. Ele venceu tudo. Ele venceu na época, há 2000 anos atrás. Se ele estivesse aqui hoje, ele venceria também. Ele é vencedor. E Ele está com você nessa noite. Ele está dentro do seu coração nessa noite, te curando, te libertando, te ajudando. Com 2 circunstâncias, com 2 necessidades: você pedir e você obedecer. A gente sempre vê, geralmente escrito em carros, né? Deus é fiel. Deus é fiel à sua palavra. Se você está diante dela, se você está obedecendo ela, Ele também vai ser fiel a ti. Eu gostaria
você estivesse orando e pedindo para Deus te ajudar em todas as circunstâncias, no namoro, no casamento, no trabalho, na saúde, Deus pode te ajudar em tudo. Amém? Senhor Deus Pai, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai, de contemplar, de louvar, de exaltar o teu nome, Pai. Senhor, eu sei que o Senhor é Deus sobre nossas vidas, Pai. Eu sei que o Senhor tem nos ajudado, Pai. Eu sei que o Senhor tem nos inspirado, Pai. Glória a Deus. E às 20 horas, Santa Ceia aqui em Rio Preto, amém?
participando do jantar aqui na igreja, uma feijoada. Vai esquentar um pouco nesse friozinho. E como tá frio, a gente